Saudações! Então sejam todos bem-vindos ao canal Centro Acadêmico de Salar CAT e vamos na parte 4 da resolução do exame de Matemática de 2017, Estudo Superior de Relações Internacionais ou Universidade Joaquim Chissano. Então vamos começar com o número 20. Então o número 20 diz o seguinte: a função f de x, ok, igual a 3x sobre x ao cubo mais x, definida em R, é ímpar, ok? Quando que uma função é ímpar? Uma função vai ser ímpar, ok? Se f de x for igual a menos f de x. Um momento só, não. F de menos x, um momento só. Então, f de menos x deve ser igual, f de menos x deve ser igual a menos f de x. Então, é o que nós vamos verificar. Podemos fazer aqui, por exemplo, f de 1. Vamos a isso. F de 1, vamos ter o que? 3 vezes 1 sobre 1 ao cubo mais 1. Estamos a fazer substituição, certo? Então, o que é que nós temos aqui? 3 vezes 1, 3 sobre 1 mais 1. 3 sobre 2, de fato, 1 mais 1. Então, vocês podem mandar isso no exame de admissão, é normal. Então, 3 sobre 2. Vamos lá verificar o f de menos 1. F de menos 1, vamos ter o que? 3 vezes menos 1 sobre menos 1 ao cubo. Então, mais o que? O menos 1, vamos a isso. 3 vezes menos 1, vamos ter o que? Menos 3 sobre menos 1 ao cubo menos 1 menos 2. Não, menos 1. Isso você vai colocar a menos 3 sobre menos 2. Menos com menos mais, não ficamos com 3 sobre 2. Então vamos a isso. Será que o f de menos x é igual a menos f de x? Então vamos lá verificar. Se for f de 2, vamos lá. 3 vezes 2 sobre 2 ao cubo mais 2. Então ficamos aqui com 6 sobre 8 mais 2. 6 sobre 10. Dividindo por 2, dividindo aqui por 2. 3 sobre 5. Vamos lá. F de menos 2. Então o que é que nós temos aqui? F de menos 2, vamos jogar 3 vezes menos 2 sobre menos 2 ao cubo mais o menos 2. Então, menos 6 sobre menos 2 ao contrário, que é menos 8. Menos 2, isso é menos 6 sobre menos 10. Então, aqui vamos ter o que é também 3 sobre 5. Então, já dá para ver que a função não é ímpar, mas sim é par. Por que vai ser par? É que, quando que uma função é par? Quando, ok, f de x é igual ao que? A f de menos x. Então, isso nós estamos a verificar. F de 1 é igual a f de menos 1. 3 sobre 2, 3 sobre 2. F de 2 é igual a f de menos 2. Então, essa função vai ser uma função par. Assim já fizemos o número 20. Continuando, temos aí o número 21. O que tem o número 21? Temos aí uma figura parecida com essa aqui, em que temos aqui 75 graus e temos aqui o ângulo C. Temos aí o ângulo A e temos também o ângulo B e o ângulo D. Então, temos aqui 145 graus. Ok, então vamos ler. A figura ao lado mostra um triângulo ABC com o segmento AB prolongado, ok, até o ponto D. O ângulo externo CAD é de 145 graus. E o ângulo C, 75 graus, conforme podem ver aqui. Agora, a amplitude do ângulo CAB. Então, CAB, essa amplitude aqui, nós precisamos determinar. Logo, se forem prestar atenção, quando parte deste ponto, ok, a prolongar este ponto até exatamente aqui, vamos ter um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo aqui, que é o ângulo B, mais 145 graus, é igual ao ângulo raso. O ângulo raso tem uma amplitude de 180 graus. Então, ângulo B vai ser o que? 180 menos 145. Então, o ângulo B vai ser o que? 180 menos 145. Se fosse 180 menos 140,
ia dar 40 graus. Então aqui vai ser o quê? 35 graus. Então temos aqui 35 graus. Assim já podemos determinar o ângulo A, pois sabemos que o somatório dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180. Então, ângulo A mais 75 graus, estamos falando dos ângulos internos de um triângulo, mais 35 graus que acabamos de determinar, deve ser igual a 180 graus. Então, ângulo A mais 5 mais 5, 10, 7 mais 3 é 10, então ficamos aqui com 110 graus, vai ser o que? 180. Logo, ângulo A vai ser igual a 180 menos 110. Então, isso vai ser igual a 70 graus. Assim já determinamos o ângulo A. Vamos prosseguir. Número 22. O que é que diz o número 22? Parte 4, resolução do Exame de Matemática 2017, Instituto Superior de Relações Internacionais ou Universidade Joaquim Chissano, Centro Acadêmico de Salado. Então não se esqueçam do nome. CAT. Ok? Então, 22. As retas no plano, temos essa reta. 1 sobre 3, x menos 1, e S igual a AX mais 2. São perpendiculares se... Então, qual é a condição? Para que duas retas sejam perpendiculares. Então, para que duas retas L e S sejam perpendiculares, é necessário que os seus coeficientes, ok? 1 sobre 3, deve ser igual a menos 1 sobre o outro coeficiente. Então, esta é a condição para que duas retas sejam perpendiculares, ok? Então, vamos determinar o valor de A, pois esse é o nosso objetivo. Então, vamos a isso. Produto dos meios igual a produto dos extremos, então ficamos aqui com A vezes 1, vai ser igual a 3 vezes menos 1. Logo, A vai ser igual a menos 3. Assim já determinamos o valor de A para que essas duas retas sejam perpendiculares. Vamos prosseguir. Número 23, o que é que se diz? Sabe-se que 1 é raiz do polinômio. Qual é o 1? É raiz, ok, de px igual a x ao cubo mais ax ao quadrado mais b menos 18 x. Não, isso não está muito bem escrito. Mais 1, ok? E p de 2 é igual a 25. Então, quais são os valores de A e de B? Ok. Então, o que nós vamos fazer aqui? Temos o 1 como sendo raiz deste polinômio, ok? Então, quando temos raiz de um polinômio, então isso quer dizer o seguinte, que P de 1, na verdade, vai ser igual a 0, ok? Porque o 1 é raiz deste polinômio. Então, o P de 1 vai ser igual a 0. Então, temos aqui duas possibilidades. P de 1 e P de 2. Vamos a isso. Se x for 1, então vamos substituir aqui. 1 cubo mais A vezes 1 ao quadrado mais B menos 18 vezes 1 mais 1. Isso deve ser igual a 0, pois é raiz do polinômio. E 2 ao cubo, se for P de 2, nesse caso. Então, 2 ao cubo mais A vezes 2 ao quadrado mais B menos 18 vezes 2 mais 1. Isso deve ser igual a 25. Vamos dar continuidade. 1 ao cubo, quando dá 1 ao cubo, é 1 mais A vezes 1 ao quadrado, 1. Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, mais B menos 18 mais 1. Isso deve ser igual a 0. Vamos aí. 2 ao cubo, 8, mais 2 ao quadrado, 4. A mais B menos 18. Devemos ter feito a propriedade distributiva. Então, podemos aproveitar e fazer isso agora. Ok? Gerência do tempo. Estamos na sala de exame. Então, tempo é um recurso muito precioso. Então, 2B menos 2 vezes 18, temos aí 36 mais 1, isso é igual a 25. Então, vamos continuar. Podemos organizar isso na forma canônica, então passamos a ter o seguinte. A
mais B, isso vai ser igual a quê? O 18 para ser positivo, o 1 para ser negativo, o outro 1 também para ser negativo. 4A mais 2B, isso vai ser o quê? 25 positivo, 36 positivo, e 8 negativo e 1 negativo. Então passamos a ter o seguinte: A mais B igual ao quê? 18 menos 1, 17. 17 menos 1, 16. Forma canônica. Avançando. 4A mais 2B vai ser o quê? 25. Então vamos fazer o seguinte: 5 mais 6, 11. 11 e 2 mais 3, 5 mais 1, 6, menos 9, ok? Então 61 menos 9, temos aí 52, ok? Então temos aqui 52. Então, depois de termos o 52, o que é que nós fazemos? Podemos aplicar o método de adição ordenada. Temos aqui um sistema de equações com duas incógnitas. E duas equações e duas incógnitas. Então podemos aplicar a adição ordenada. Podemos multiplicar aqui. Ou tentar eliminar o... Então vamos ter aqui menos 4 e aqui vamos ter 1 para poder eliminar o A. Então passamos a ter aqui menos 4A menos 4B é menos 4 vezes 6, 24, vai 2, 4, então vamos ter 64. Então 4A mais 2B é igual a 52. Então 4A com 4A simplificamos, ok? E menos 4 mais 2, menos 2B, isso vai ser igual a quê? Menos 64, então vai dar menos 4 menos vai dar 2, então aqui vai dar 12. Logo B vai ser o quê? 12 sobre 2, isso vai ser igual a 6. Então temos aí que B é igual a 6. Ok? Continuando, já que temos o valor de B, então podemos determinar o valor de A através do método de substituição e com qualquer das duas equações. A mais B é igual a 16. A mais o B é igual a 6, isso vai ser igual a 16. Então A vai ser 16 menos 6, isso vai ser igual a 10. Nós temos o valor de A e já temos o valor de B. Vamos dar prosseguimento. Então temos aí o número 24. Então o que é que diz o número 24? Então, o número 24 diz o seguinte. Temos aí uma expressão modular, x menos 2 sobre x menos 2, ok? É igual a 1. Se é igual a 1 ou é igual a menos 1. Então, podemos aplicar o método de substituição aqui e descobrimos isso em pouco tempo, porque só temos poucas possibilidades, ou 1 ou menos 1. Então, se for 1, então vamos lá verificar o que acontece. Ficamos aqui com 1 menos 2 sobre 1 menos 2. Isso vai dar o quê? Vamos lá. 1 menos 2, vamos ter o módulo, nesse caso, vai ser então 1 menos 2, vamos lá. Passamos a ter 1 menos 2 é menos 1 sobre menos 1. Então menos 1 aqui vai ser 1 sobre menos 1. Isso vai ser o quê? Menos 1 como resultado final. Agora se for menos 1, então se for menos 1 vamos ter o quê? Menos 2. Menos 1, menos 2. Então ficamos aqui com módulo de menos 3 sobre menos 3. Isso fica o quê? Módulo de menos 3, 3 sobre menos 3. Isso vai ser igual ao quê? A menos 1. Então sempre vai ser igual ao quê? A menos 1. Não importa qual alternativa nós vamos obter. Ok, então vai dar o quê? Menos 1. Vamos prosseguir. Número 25. O que é que tem? Número 25. Se f de x é igual a 3 mais 2 elevado a menos x. Então, f de log na base 2 de 5 é igual a... Então, esse é o nosso objetivo. Determinar o f de log na base... Ok? Então, vamos a isso. F de log, logaritmo na base 2 de 5. Então, vai ser igual ao quê? A 3 mais 2 elevado a menos logaritmo na base 2 de
5, ok? Então, aquilo que eu disse anteriormente sobre aquela propriedade, se nós quisermos com que esse nosso expoente seja positivo, então podemos passar essa potência para o denominador. É bastante simples. Então, 3 mais 1 sobre 2 elevado ao logaritmo na base 2 de 5, ok? Agora, existe uma propriedade de logaritmos, se vocês tiverem algo parecido com a elevado ao logaritmo de a, por exemplo, de b. Então, quer dizer que isso vai ser igual a b. Então, é o que está acontecendo aqui, ok? Então, possamos dizer aqui 3 mais 1 sobre 5. Então, o resultado aqui vai ser 5. MMC, 5 aqui, 1 desse lado. Então, 5 vezes 3, vamos ter aqui 15, mais 1 e o mesmo denominador, que é 5. Isso vai ser o que? 16 sobre 5. E assim, já resolvemos o número 25. Vamos dar segmento. Então, para dar segmento, o que é que nós temos a seguir? Número 26. Resolução do exame da UGC. UJC. Mas eu vi por aí UGC. Sei lá. Então vamos a isso. 26. O que é que nós temos no número 26? Temos o seguinte. Sejam f e g duas funções de R em R, sendo R o conjunto dos números reais, dadas por f de x é igual a 2x menos 3 e f de g de x que é igual a menos 4 mais 1. Então, nestas condições, g de menos 1 é igual a... Então, o objetivo é determinarmos g de menos 1. Mas não temos a função g. Infelizmente, não temos a função g. Mas temos o que? A função f de x, que é uma função linear. E aqui não pode ser menos 4. Algo não está bem. É menos 4x, agora sim. E também temos fog, função composta. Fog de x, ou f de g de x. Menos 4 mais 1. Então, para podermos obter, então, isso é f de g de x. Então, f de g de x é igual a menos 4 mais 1. Logo, nesta função, quando se substituiu, então, substitui-se na função f por g de x. Ok? Então, ficamos aqui com 2, que era a função f, no lugar de x, substitui-se por g de x. Ok? Porque vem assim, f de g de x. Então, no lugar de x, substitui-se por g de x. É o que estou a fazer na função original. É muito simples. Ok? Então, aqui menos 3. Então, esse é o fog de x, ou f de g de x. Então, isso deve ser igual a menos 4x mais 1. Então, o objetivo aqui é determinar o g de x para, posteriormente, nós determinarmos o g no ponto menos 1. Vamos a isso. 2g de x vai ser o quê? Menos 4x. O 3 passa a ser positivo. Vamos a isso. 2g de x, então, menos 4x mais 4. Então, g de x vai ser igual ao quê? A menos 4x mais 4. O 2 passa a dividir. Logo, g de x vai ser o quê? Dividindo aqui por 2, vamos ter o quê? Menos 2x mais 2. Agora, g no ponto menos 1 vai ser o quê? Menos 2. No lugar de x, vamos colocar menos 1 mais 2. Então, isso vai ser o quê? Menos vezes menos mais. Então, aqui, 2 vezes 1, 2. Mais 2. Isso vai ser igual ao quê? A 4. Então, assim, já resolvemos o número 26. Vamos ao número 27. Então, continuamos com a resolução do exame de 2017 Matemática de UJC. 27, o que é que diz? Temos aí logaritmo. Qual é a base? Deixa-me verificar muito bem. A base é 0,25. 0,25 e temos aí 1 menos x igual ao quê? Igual a menos 0,5. Agora, na resolução de equações logarítmicas, primeiro nós devemos verificar aquilo que é condição de existência, domínio de existência, ok?
que já tinha colocado num dos vídeos, ainda na resolução do mesmo exame, que se nós tivermos isto, então quer dizer que o domínio de existência está aqui, o logaritmo deve ser maior que zero e a base deve ser maior que zero e diferente de 1. Então, essa base é maior que zero e diferente de 1. Está muito bom. Mas o logaritmo tem uma variável, então não se sabe sobre essa variável. Então, o que nós devemos fazer? Domínio da função. Primeiro passo. 1 menos x deve ser maior que zero. Ok? Então, continuando, ficamos com menos x maior que menos 1. Multiplicando ambos membros por menos 1, porque nós precisamos de x. Quando multiplicamos ambos membros por menos 1, mudamos o sentido de desigualdade. Maior passou para menor. Isso vai ser o quê? Menor que 1. Então, está mais do que claro que vamos ter aqui 1. Valores menores que 1 encontram-se à esquerda desse número. Intervalo aberto. Então, o domínio da função é tal que x pertence de menos infinito até 1. Ou seja, nós só podemos encontrar valores do resultado, né, desta equação logarítmica que estejam nesse intervalo. Vamos dar continuidade. Então, logaritmo na base 0,25 de 1 menos x, isso vai ser igual a menos 0,5. Ok? Então, isso aqui são equações logarítmicas, então isso é muito fácil. O que é que nós podemos fazer aqui? Podemos determinar o seguinte: o nosso objetivo é ter a mesma base. Logo, sabemos que logaritmo de um número na mesma base é igual a 1. Eu posso acrescentar aqui logaritmo. Qual é o número nesse caso? Vamos colocar 0,25 para podermos ter a base 0,25. Ok? Então, esse aqui pode passar a ser o expoente, esse que está a multiplicar. Pode passar a ser o expoente aqui. Então, vamos a isso. Passamos a ter o seguinte: logaritmo na base 0,25 de 1 menos x vai ser igual a logaritmo na base de 0,25. Por que 0,25 na base de 0,25? É que isso aqui vai dar 1. 1 vezes qualquer número. Sabe-se que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então vamos prosseguir. 0,25 elevado a menos 0,5. Então, quando tivermos mesmas bases, então igualamos os expoentes. Não há muito a se dizer nesse tipo de exercício. Então, isso, 1 menos x vai ser igual a 0,25, que é mesmo que 25 sobre 100 elevado a menos 1 sobre 2. Por que é menos 1 sobre 2? É que isso aqui é o quê? Menos 0,5 é mesmo que 5 sobre 10. 5 sobre 10 é mesmo que 1 sobre 2. Então, podemos simplificar. Agora, esse expoente pode passar a ser positivo. Para que o expoente seja positivo, vamos fazer a inversão. Então, passamos a ter aqui 100, o denominador para ser numerador e o numerador para ser denominador. E passamos a ter aqui o expoente positivo. Podemos transformar esta potência num radical. É possível, então vamos a isso. 1 menos x vai ser igual a... Então, esse denominador do expoente passa a ser o índice e passamos a ter aqui 100 sobre 25. Então, vamos dar continuidade. 1 menos x vai ser igual a raiz quadrada de 100, 10, sobre raiz quadrada de 25, 5. Ok? Então, simplificando isto aqui, dividindo por 5, ficamos aqui com 1 menos x igual a 2. Depois, o x pode passar para o segundo membro, ficamos aqui com 1 menos 2 é igual a x. Então, x vai ser igual a menos 1. Menos 1 está exatamente neste intervalo. Logo, a solução final é tal que x é igual a menos 1. Ok? Então, assim já resolvemos o número 27. E era uma equação logarítmica. Ok? Vamos dar continuidade para o número 28. Ainda temos tempo. Não atingimos aquele nosso limite. Então vamos a isso. Número 28. O que é que diz o número 28? Número 28 diz assim: use a progressão aritmética para calcular a soma. Então temos número 28, a soma seguinte: 7 mais 14 mais 21 mais reticências mais 77. Ok? Sabe-se que nessa progressão aritmética, então, o primeiro termo é 7.
Então, o primeiro termo é 7, o segundo 14. Então, desta progressão aritmética, podemos dizer o seguinte: a diferença vai ser o quê? 14 menos 7, que vai ser igual a 7. Já temos a diferença, já temos o último termo, né? Já temos o n. Então, a pergunta qual é mesmo? Usa a progressão aritmética para calcular a soma. Então, o objetivo é determinar a soma. Como é que se determina a soma numa progressão aritmética? É muito simples. A soma de n termos de uma progressão aritmética vai ser n sobre 2, ok? A fórmula é a seguinte: n sobre 2 a 1 mais a n. Então, são quantos termos? Oh my god! Então, vamos perceber quantos termos nós temos aqui, ok? Então, para tal, o que é que nós vamos fazer? Para descobrir o número de termos. É que nós já temos o último termo. Então, sabe-se qual é o termo geral? A n é igual ao que? A A1 mais n menos 1 vezes d. A n é o último termo, 77. A1 qual é? A1 é 7, é o primeiro termo, mais n menos 1 vezes o d, que é a razão de 7. Ok? Então, 77 menos o 7 passa a ser negativo. Esse 7 também pode passar a dividir. Ok? Então, isso vai ser igual ao quê? A n menos 1. Assim, vamos saber quantos termos nós temos nessa progressão aritmética, em que o primeiro termo é 7 e o último termo vai ser o 77. Então, 77 menos